Olá pessoal, tudo bem? Professor Nelson aqui falando com vocês. Estou gravando esse vídeo para poder explicar um pouquinho sobre a nossa atividade mapa, tá? Então, deixa eu abrir ela aqui. Bem, primeiramente, a nossa atividade mapa, a gente está fazendo um exercício aí para a capacidade de liderança nossa, né? Então, o que precisa ser feito aqui? A gente vai fazer através de alguns passos, algumas ferramentas, um exercício de liderança e procurar lidar com eventos inesperados, né? Então, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? Nós vamos elaborar um plano de ação. Nós somos chefe de cozinha, né? Então nós coordenamos uma equipe e nesse plano de ação nós precisamos planejar o que nós vamos fazer, quantos pratos serão, o que vai ser entregue, o momento, a sequência, como vai funcionar. Então, assim, qual é o nosso objetivo, para quantas pessoas o evento e enfim, o que vai ser servido, né? Até para não ter sobra de alimentos nem nada assim. Então, a partir daí que nós decidimos o que vamos fazer, quais são os pratos e tudo mais que nós vamos servir no jantar, nós vamos recrutar a equipe de apoio na cozinha, né? Então, você é o chefe. Então, você vai precisar contratar um sous-chefe, por exemplo, né? Auxiliar de cozinha, cozinheiro, padeiro. Então, daí eu fiz uma lista de profissionais disponíveis naquele dia. E o que vocês vão fazer? Primeira coisa, nessa lista, preencher o que aquele profissional faz, qual é a atividade que ele executa e como ele vai executar essa atividade. E daí, na última linha ali, na última coluna, vocês vão colocar qual é o nível de necessidade desse profissional. Né? Então, eu vou colocar nota de 1 a 5. Né? Então, vamos supor, um sous-chefe. Né? Então, ele vai ser numa escala de 1 a 5. Qual o grau de importância dele dentro da gestão do time? É nível 4. Né? Então, e cada um, eu vou fazer essa avaliação do que ele faz e como ele vai trabalhar, como ele poderia trabalhar e ser útil, né? E qual é o nível de importância. A partir daí que eu fiz toda essa avaliação, eu vou escolher quem são os profissionais que vão trabalhar comigo para executar a atividade, a ação proposta, ok? Então essa daí é a primeira fase. Na segunda fase, o que acontece? A gente vai começar o nosso dia ali e vai surgir uma situação nova, vai surgir um problema ali. Tá? Então, assim, quando surgir esse problema, a primeira coisa que vocês vão fazer é descrever vocês como chefe e líder do time, né, da cozinha ali, qual é a atitude de vocês perante o time. Então, assim, quais são as ações que vocês devem tomar, o que vocês devem demonstrar, né? Vão demonstrar desespero? Você acha que isso daí vai assumir, vai ajudar a liderança, vai ajudar no trabalho? Vocês vão mostrar que vocês estão perdidos? O que vocês vão fazer? Então, primeira coisa, qual é a postura que vocês têm que ter como líder perante a equipe, ok? E daí, logo em seguida, eu coloco uma ferramenta aqui que a gente chama de perdas e ganhos. Então, o que vocês vão fazer nessa ferramenta? Vocês vão pensar, de acordo com o problema que surgiu, vocês vão pensar em 3 possíveis soluções. Dentro dessas 3 possíveis soluções, vocês vão colocar os riscos que vocês correm em cada uma. Então, cada solução que você for propor vai ter um risco. Dentro dessa solução, o que você perde ao executar ela e o que você ganha. Então, assim, toda solução, todo improviso, né? Então, toda ação que nós vamos colocar, ela vai ter um risco, a gente perde algo e nós ganhamos algo. Então, a ideia é vocês fazerem isso de uma forma lógica e preenchendo essa ferramenta para poder saber o que vocês vão fazer.
ok? E daí, a partir daí, vocês vão avaliando todas essas soluções que vocês pensaram, vocês vão optar, escolher por uma e vão executar ela. Então, vocês vão descrever qual é a solução que vocês optaram. Então, entende? O que nós estamos fazendo aqui é um mapa de soluções, é poder colocar várias opções e avaliar qual delas é mais viável para aquele momento, ok? Então, essa daí é a fase 2. Na fase 3, na hora que vocês forem executar essa fase 3, vocês vão ver que vai surgir uma outra situação, né? Então, um outro problema ali na execução do planejamento. Por que é importante isso, gente? É para vocês saberem que tem um planejamento, você tem uma equipe e problemas vão surgindo. Então, como vocês vão lidar com isso, ok? Então, quando surgir essa nova situação, esse novo problema, vocês vão fazer uma avaliação de quais os recursos que vocês têm para motivar a equipe de vocês. Tá? Isso é uma coisa muito comum na liderança, no dia a dia. Então, a gente vai fazer um planejamento, ele não vai dar certo, você vai ter que demonstrar uma confiança, demonstrar que você é um líder, um gestor de equipe que pode ser confiável, tá? Então, depois disso, você vai precisar pensar em como motivar a equipe. E aí é um exercício dentro dessa função aqui de chefe. Como você vai motivar a equipe? Quem é a sua equipe? Ok? Como você vai usar para motivar elas? Então, a gente já discutiu bastante sobre isso na nossa aula. Então, quais são as ferramentas que você tem, o que tem de positivo, como um líder deve agir, tá? Então, a ideia é fazer uma descrição aqui de como vocês vão motivar, quais são os recursos que vocês vão fazer para motivar a equipe de vocês, ok? Depois disso, vocês vão pensar numa outra ferramenta para solucionar esse problema que vocês têm, tá? Então, dessa nova situação que surgiu aqui, vocês vão fazer uma análise SWOT da situação, né? Então, assim, vocês vão pensar nos pontos fortes, internos, então, assim, o que a nossa equipe tem de positivo, o que a nossa cozinha tem de positivo, ok? Uma avaliação do ambiente positiva, do ambiente externo também. Então, assim, aqui é um exercício lúdico, né? Então, quais são as oportunidades que a gente tem, a localização da embaixada, né? Que é onde está sendo servido o almoço, o que a gente pode fazer? Então, quais são as oportunidades externas? Quais são os desafios a superar, que é o fator externo a ser superado, né? Então, o que eu preciso aqui de fator externo para ser superado? Qual é o problema que surgiu aqui? Então, descrever ele, pensar nele. E aonde que é nos pontos de melhoria do meu fator interno, né? Então, daqui a pouco, o que eu vou colocar aqui? Ponto forte. Exemplo, eu selecionei um padeiro, ok? Então, assim, ponto forte é ter o padeiro. Ponto de melhoria. Bem, um ponto de melhoria é colocar esse padeiro para executar uma outra função, talvez, para resolver. Então, todo o time precisa estar engajado para poder resolver essa nova situação que surgiu, ok? E daí, depois que você preencher a matriz SWOT, a gente fala de dar uma funilada, né? Então, assim, fazer uma avaliação dentro daqueles dados que vocês levantaram e responder aqui como você vai explorar melhor os seus pontos fortes, né? Então, de tudo que você tem de positivo, como que você vai explorar isso? Como você vai minimizar os seus pontos fracos? Então, essas perguntas que eu coloco, é para vocês fazerem uma avaliação em cima dos dados que você levantou, né? Porque até então são dados, né? Não é uma informação, não tem uma inteligência ali. E aí essas questões aqui são para vocês criarem inteligência em cima dos dados, ok? Então, você vai fazer toda essa avaliação e vai resolver o problema, ok? E aí, a fase 4, muita gente
acha ela menos importante. Então, assim, já resolvemos o problema, bola para frente e tal. Mas não, é muito importante fazer uma autoavaliação da sua liderança em relação a toda a atividade que foi feita, né? Então isso daí é uma coisa que eu particularmente gosto de trabalhar com toda a equipe minha, né? Então, por exemplo, surgiu uma situação, a gente está fazendo uma reunião. Olha, o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Como nós agimos? Nós agimos assim, assim, assado. E como poderia ter sido melhor? Né? Então isso daqui muitas vezes é uma atividade que é interessante você fazer no seu dia a dia, antes de dormir também, deita ali e fala, como foi meu dia? Né? Faz uma autoavaliação do seu dia, meu dia foi assim, assim, tá, legal, como eu reagi? Eu reagi de tal forma, como poderia ter sido melhor? Qual atitude eu poderia ter tomado para poder ter sido melhor, ter sido mais assertiva a minha postura, a minha decisão, a minha liderança? Então, essa última fase aqui é uma autoavaliação de todo o evento, tá? Então, tudo que aconteceu, todo o dia a dia, as situações, os problemas que surgiram ao longo da sua liderança, como você se posicionou perante ele e como poderia ter sido melhor. Então, essa ideia aqui, nessa última fase, é a autoavaliação. Legal? Pessoal, eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante vocês, tá? Dúvidas podem me mandar também, se quiser mandar no fórum, mas eu acho que ficou bem claro que esse mapa é uma atividade muito tranquila aqui. As ferramentas são ferramentas do dia a dia, ferramentas que vocês conhecem, e vocês vão ver que vai ser bem bacana. E além disso, procurem aplicar essas ferramentas que eu proponho aqui para vocês no dia a dia, na vida de vocês. Vocês vão ver que vai ajudar bastante ao seu crescimento profissional. Tá bom? Valeu, até mais, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.